Crianças, a tia Rene veio aqui hoje para dar aulinha para vocês. A tia Rene tá morrendo de saudade de vocês. Vocês não imaginam o quanto a tia Rene tá sentindo falta de vocês. Estou até aqui, ó, com a blusa, né, da ideologia de Gênesis, matando um pouquinho, né, saudade do que a gente já aprendeu. Então hoje a gente vai falar um assunto muito importante. Relembrando, lá no vídeo da tia Cíntia, ela falou sobre a Santa Ceia do Senhor, no caso, né, a ceia que Jesus teve com seus discípulos. Ela falou um pouquinho da ceia e tudo mais. Então hoje a gente vai falar sobre Jesus no Getsemane, a crucificação e a ressurreição. Então, entre cada tópicozinho que a gente vai falar, a tia vai botando um videozinho para vocês entenderem um passo a passo de como foi algumas coisas. Lógico, lembrando que são apenas desenhos, né? Então não chega nitidamente ao nível de sofrimento que Jesus passou por nós. Lembrando que Jesus morreu por nós para nos salvar, nos dando a salvação e a vida eterna. Então vamos lá. Você que sabe ler, pega a Bíblia, porque a gente vai usar muito a Bíblia, porque não adianta a gente ter aula sem não abrir a Bíblia. Tem que abrir a Bíblia. Então vamos lá. A gente vai abrir no livro de Mateus. Para quem não sabe ler, chama a mamãe, chama o papai, chama a família toda para participar e para ler com vocês, tá? Então vamos abrir primeiro no livro de Mateus, tá? Vamos falar primeiro sobre Jesus no Getsemane. Tá? Para explicar um pouquinho como é que foi tudo. Então a gente vai abrir no livro de Mateus, tá bom, queridos? Capítulo 26, tá? A partir do versículo 36. Então, aqui na minha Bíblia está escrito assim: Jesus no Getsemane, entendeu? O que acontece? Jesus no Getsemane. Essa é uma parte muito importante, porque depois que Jesus, ele ceiou com seus discípulos, Jesus, ele foi orar, né? Não sei se a tia Cintia falou isso, mas eu acredito que sim. Ele foi para o monte orar, e ele foi com Pedro, João e Tiago, se eu não me engano. Pedro, João e Tiago. E o que acontece? Ele foi orar. Por quê? Porque Jesus, ele era plenamente homem, plenamente Deus, né? E a parte dele, de homem, né, de ser humano, sentiu medo do que estava por vir. Tá? Então vamos ler, que aí a tia Raiane vai explicando mais um pouquinho à frente. Versículo 36. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, tá bom? E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu li do 36 ao 39. Por quê? Aí eu vou pegar alguns pedacinhos assim salpicados para a gente poder entrar no assunto da melhor forma possível. Jesus, nesse momento, a sua parte humana sentiu medo do que ele teria que passar na cruz do Calvário. Jesus, desde que ele nasceu, ele já veio sabendo o seu propósito, que ele teria que morrer numa cruz para nos salvar, que somente o sangue dele, de um cordeiro sem mácula, sem marca nenhuma, poderia nos salvar, que foi Jesus, que foi o nosso cordeiro sacrificado para nos salvar. Então, nesse momento, Jesus sentiu sim medo. Como a gente sente medo? A gente sente medo de algum bicho, a gente sente medo de algumas situações na vida. Então, esse momento foi o que aconteceu com Jesus. Ele sentiu medo do que estava por vir, né? Uma coisa normal do nosso dia a dia, porque Jesus, ele era plenamente homem, mas também plenamente Deus. Você falou: Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. E assim tem que ser a nossa vida, né? Mesmo nos momentos de medo, a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável. Então, nesse momento, Jesus teve medo, mas ele orou ao Senhor para que Deus fortalecesse a sua fé, para que Deus lhe fortalecesse, porque Jesus também precisava se fortalecer, porque ele sabia que estava chegando um momento muito grande, muito importante, um momento em que as coisas iriam mudar, que ele ia passar por grande sofrimento. Então a carne dele, o ser humano dele sentiu medo, mas de qualquer maneira ele falou: Senhor, eu vou orar. Ele foi orar, ele teve medo, mas ele decidiu orar. Então isso é muito importante, que quando a gente sentir medo, a gente venha sempre buscar o Senhor. Por favor, meus amigos, fiquem aqui e velem por mim.
Se for possível, afaste de mim esse cálice. Se não for possível, então que seja feita a sua vontade, meu Pai. Então agora, gente, nesse videozinho, né, vocês acabaram de ver Jesus no Getsemane, e a gente vai falar como Jesus foi preso. Após a oração, né, como vocês sabem, que a gente já falou várias vezes isso na escola bíblica, mas Judas traiu Jesus, certo? Depois da ceia, Jesus foi se encontrar com os soldados, né, para fazer nessa questão de trair Jesus, de vender Jesus. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ele deu um sinal que é muito importante vocês prestarem atenção, para que quando a gente tiver perguntas assim na igreja mesmo, a gente sempre saber como dizer as coisas. Por quê? Qual foi o sinal que Judas deu aos soldados que ele iria mostrar quem era Jesus? Ele deu um beijo no rosto de Jesus. Esse foi o sinal mostrando quem era Jesus. Mesmo que naquela época eu acredito que todo mundo sabia quem era Jesus por causa deles sempre estarem falando dos milagres de Jesus. Ele deu um beijo no rosto de Jesus e Jesus foi preso, tá? Precisamos encontrar uma forma de prender Jesus sem exaltar o povo. Um amigo íntimo de Jesus, um apóstolo, gostaria de falar com o senhor. Ele disse que está disposto a trair Jesus. É verdade que você... Não tenho tempo a perder. Quanto o senhor vai me dar? Dez moedas de prata. O senhor acha que eu não sei o quanto Jesus vale para vocês? 50 moedas de prata. 15. 30. Combinado. Outra coisa que eu quero também falar com vocês. Naquela época da Páscoa, havia sempre um julgamento, onde um era absolvido, uma pessoa que cometeu algum crime era absolvido, e o outro, né, tinha sua sentença de morte, tá? É muito importante a gente falar sobre isso. E depois que Jesus foi preso, né, lá na ceia, ele já tinha falado com Pedro que Pedro iria trair Jesus, né? Ele iria negar Jesus 3 vezes, né? E depois que Jesus é preso, que ele é julgado e tudo mais, que ele está sendo julgado e tudo, Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E isso está no livro também de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69, tá? Então, eu vou ler a partir do versículo 72, tá? Que aí ele já negou 2 vezes e agora ele vai negar a 3ª vez. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Então, quando ele falou isso, ele falou que não conhecia Jesus. Por quê? Porque as pessoas olhavam para Pedro e viam que ele era diferente, que ele seguia Jesus. Porque naquela época era muito nítido. Hoje em dia, a gente ainda consegue ver algumas pessoas que você olha assim: ali vai um crente, ali vai um filho de Deus, ali vai alguém escolhido pelo Senhor. Porque a gente tem que ser diferente, né? A gente tem que deixar o nosso eu para que Deus venha nos transformar. Então, as pessoas olham pra gente e falam: ali vai uma filha de Deus, ali vai um filho de Deus. Então, eles conseguem ver em nós Jesus Cristo, eles conseguem ver a transformação em nós. Então, foi o que aconteceu. Então, as pessoas viam que Pedro era diferente. E ele negou a primeira, negou a segunda e negou a terceira. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disse a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Essa foi a 3ª vez, tá, gente? O versículo 74. Dizendo:
não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Jesus já tinha falado com Pedro que ele negaria Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E quando ele negou a terceira vez, o galo cantou. Então Jesus, ele não faz nada que ele não nos diga. Nada do que acontece no mundo ele já não tenha nos revelado. Entendeu? Então, Deus sempre nos avisa antes de uma coisa ruim acontecer, ou de uma coisa boa acontecer. Deus sempre alerta os seus filhos. Como a mãe. A mãe não fala assim, leva o casaco e vai ficar frio. Aí você, não quero levar. Aí, quando você chega na escola, tá o quê? Frio. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Deus tem esse mesmo cuidado com a gente. Ele sempre nos avisa antes de qualquer coisa acontecer, independente do que seja. Então, nesse momento, o Pedro, no versículo 75, aí, se vocês acompanhem, nesse momento, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, ele chorou amargamente, porque ele viu que ele havia negado Jesus. Então isso trouxe uma tristeza muito grande perante ele, pelo coração dele, aquilo se entristeceu, porque ele disse para Jesus que o amava. E se ele ao menos se ligar, ele acabou negando Jesus 3 vezes. Então isso nos mostra o quê? O que isso a gente pode tirar de ensino? A gente pode tirar o quê? Que nós devemos vigiar o tempo todo, vigiar e orar. Porque sim, coisas irão acontecer na nossa vida, Deus vai nos alertar, então a gente tem que estar vigilantes, sempre tendo cuidado com tudo que a gente for fazer na nossa vida, para que a gente não venha entristecer o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois desse momento que Pedro, negou Jesus, Jesus foi julgado, e o que acontece? Naquela época tinha um homem muito conhecido chamado Barrabás, tá? E no meio desse julgamento, como eu falei para vocês, na época de Páscoa, tinha um julgamento onde um recebia era absorvido, e o outro morria. Jesus foi julgado juntamente com Barrabás, e no momento em que eles perguntam qual dos dois vai ser absorvido, quem vai ser absorvido, quem vai morrer, eles preferem absorver Barrabás. Mas eles absorveram Barrabás, eles não sabiam do milagre. Jesus sabia. Algumas pessoas sabiam sim, ouviam o milagre de Jesus, mas também tinham pessoas que não acreditavam. E outra coisa, gente, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente lê na Bíblia. Por quê? Na hora de interpretar. Porque tudo estava escrito para acontecer. Tudo, igual como está acontecendo hoje. Tudo que está acontecendo hoje já estava escrito que devia acontecer. Então, para acontecer a crucificação, para Jesus morrer, para Jesus nos lavar com o seu sangue, para Deus nos curar e nos salvar, ele teria que passar por essas situações. Então, já estava escrito que devia acontecer essa situação, que eles escolheriam outra pessoa para ser absorvida e outra iria morrer, que no caso foi nosso Jesus Cristo, entendeu? Então, vamos lá para o capítulo 27, tá? A partir do versículo 32. Agora a gente vai entrar num momento muito importante, que é a crucificação de Jesus. Nesse momento, Jesus já tinha sofrido bastante coisas, depois que ele foi preso, depois do julgamento e tudo mais, ele já tinha sofrido bastante. Então agora a gente vai ler e a gente vai explicando conforme. E vocês também vão ver um videozinho da crucificação após a explicação, tá bom? Então vamos lá, capítulo 27, versículo 32 do livro de Mateus, tá? Novo Testamento, em crianças. Enquanto saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a cruz. Chegando ao lugar chamado Golgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Então a gente vê alguns vídeos, alguns filmes que tem uma escrita em cima da cabeça de Jesus. E esse é o significado, tá? Este é Jesus, o rei dos judeus. Foi isso que estava escrito na cabeça de Jesus, que eles colocaram em cima na cruz, identificando quem ele era, tá?
e foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Estou no versículo 38, eu vou para o 39, tá? Acompanhem aí. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a sua cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Então algumas pessoas, toda vez que passavam por lá e viam Jesus, ficavam falando essa mesma coisa, né? Blasfemando contra Jesus e blasfemando sobre as coisas que ele havia ensinado, tá? E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões e os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo. Não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora dessa cruz e creemos nele. Confiou em Deus, livra-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Vamos lá para o versículo 44, tá? E o mesmo lhe lançaram também em seu rosto salteadores, que estavam com ele, e com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto significa, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Olha que maldade que eles faziam com Jesus, fora as outras coisas que ele já havia passado. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que estavam com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido. Tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Oh, aleluia, Jesus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, nesse momento, como a gente leu, é muito incrível, porque quando você vai lendo, você vai viajando, você vai imaginando. Por isso que eu tenho colocado os videozinhos para vocês poderem ter uma noçãozinha. Mas é muito incrível o que Jesus fez por nós. Passar por tudo que ele passou, sabe? E sempre pedindo, assim, ele se deu, sabe? Por nós, por amor a nós. E hoje em dia você vê muitas pessoas fazendo várias coisas. E Jesus, mesmo assim, sempre nos perdoa, sempre vê nosso coração quebrantado, nos perdoa e nos livra de todo mal. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a sepultura de Jesus, que também é muito importante para a gente entender como é que foi o processo. Ele continua no capítulo 27, a partir do versículo 57, tá? A gente vai ler alguns versículos e depois a gente vai entrar no momento da ressurreição, tá bom? Então vamos lá. A vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniu-se com os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, tá? E dizendo: Senhor,
e dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, eles estavam falando sobre Jesus aqui nesse momento, tá, gente? Eles estavam falando que Jesus havia falado que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Aí, no 64, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então eles achavam que Jesus não ia ressuscitar. Então nesse caso eles pegaram, né, e falaram para Pilatos botar os seus soldados, né, para ficarem tomando conta do sepulcro de Jesus, para que eles achavam que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus e iriam dizer que Jesus tinha ressuscitado, sendo mentira. E nunca isso ia acontecer, né? A gente sabe disso. Então, vamos lá, no 65, e disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide e guardai como entendestes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, com a pedra. Então, nesse momento aqui, eles haviam fechado o sepulcro de Jesus e queria que os guardas tomassem conta. Mas isso não iria evitar, né, Jesus ressuscitar, Jesus fazer o que ele devia fazer. Né? Não há quem o segurasse. Então, nesse momento, Pilatos ficou com medo, porque alguns príncipes das sinagogas ficaram falando coisas na cabeça dele que poderia os discípulos roubarem o corpo de Jesus. E agora a gente vai entrar na ressurreição de Jesus Cristo. Isso está no capítulo 28 e a gente também vai ler para a gente poder explicar mais à frente, tá bom? Vamos lá. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontavam o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto, né, desse anjo era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Oh, aleluia! E como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito. E saindo elas presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram-se os pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Então aqui Jesus, né, ressuscitou, glória a Jesus, Jesus ressuscitou, né, que no caso, na Páscoa, a gente comemora hoje, que no caso é domingo, né, que é para quando essa aula vai estar chegando para vocês. Então vocês veem que coisa linda, Jesus ressuscitou, né, para comprovar e vivificar a palavra dele nas nossas vidas, né, e aqui de Jesus. Então nesse momento, como a gente já sabe, tinha uma pedra tampando o sepulcro e o anjo do Senhor chegou já tirando aquela pedra dali e as mulheres chegaram, Maria Madalena e Maria, e falaram que Jesus ressuscitou e ele iria se encontrar com os seus discípulos. Olha que coisa linda, ele iria falar com os seus discípulos que, né, naquele momento ali, eu acho incrível, é como se a gente fosse anunciar para nossa família algo de bom. A gente quer chamar quem é mais próximo, a gente quer chamar aquele que a gente tem mais carinho. Então naquele momento Jesus foi falar com seus discípulos e falou com elas, no caminho foi ter encontro com elas, com Maria Madalena e Maria, e elas os adoraram, né, adorou ao Senhor em espírito e em verdade naquele momento. Então, né, eu vou deixar aí o videozinho para vocês da ressurreição de Jesus Cristo. Mas nesse momento, gente, que a gente venha ter em nossos corações, nesse domingo de Páscoa,
que a gente venha ter. Ele ressuscitou por nós para nos fazer morada, para nos esperar lá no céu, como um pai que espera o filho, né, com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo. E Jesus mostrou para todos que ele era o Filho de Deus, que o que ele dizia era verdade. Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, né? E é incrível porque olha quanto amor ele teve por nós. Morrer naquela cruz, eu não daria ninguém para morrer numa cruz pelas pessoas, eu não daria ninguém da minha família. E Jesus veio, né, o Senhor, nosso Deus, deu o melhor que ele tinha. Ele deu Jesus para passar por tudo, para nos dar ensinamento, para passar por todas as provações que nós passamos, para ser exemplo para nós. Como a tia Cíntia falou lá na aula da ceia, ele lavou os pés dos discípulos. Os discípulos não lavaram seus pés, mas ele ensinou o quê? Que o líder, vamos dizer assim, né, colocar assim, o líder, ele tem que ser também servo. Entendeu? Então ele podia ter ficado sentado lá e os discípulos ter que lavar o pé deles, mas não, ele ensinou a humildade. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele ensinou ali o quão a gente tem que ser humilde com as pessoas, o quão a gente tem que ser bom com as pessoas, porque Jesus, ele foi bom conosco, ele foi maravilhoso, ele deu seu sangue por nós, ele morreu numa cruz, e ele podia falar, não, pai, eu não quero morrer, essas pessoas não merecem, e a gente não merece, mas não é pelo merecimento, né? Jesus fala que não é por merecimento, né? Ele nos ama incondicionalmente, então que a gente venha ter esse amor todos os dias nas nossas vidas, que a gente venha entender o sacrifício que Jesus fez por nós, que a gente venha agradecer ao Senhor por esse sacrifício, porque não foi fácil, e eu sei o quanto, assim, Jesus me ama, ama minha família, e a gente vai vendo, assim, as coisas que vão acontecendo, né, na nossa igreja, no mundo, como Jesus tem cuidado de nós, como Deus tem nos reservado. Por que procuram o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mas como pode ser isso? Lembram-se o que ele lhes disse? O Filho do Homem deverá ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado. E ao terceiro dia ressuscitará. Vão agora e digam aos outros o que vocês viram e ouviram. Ele ressuscitou! Os homens lá nos disseram. Que homens? Eles o levaram. Levaram o corpo dele. Vocês não entendem! Ele vive! Papai, é verdade. Ele está vivo. Daniel, todos desejamos que ele estivesse. Mas não podemos acreditar assim em boatos tolos. É verdade. Não importa no que acreditem. É verdade. Por que eles o odeiam tanto assim, mesmo morto? Oh, mestre! Eu acreditei quando eles disseram que o senhor estava vivo. Por que está chorando? Quem você está procurando? Se foi o senhor que o levou embora, por favor, diga onde o colocou. Maria. Mestre. Não toque em mim, Maria. Pois eu ainda não subi para o meu pai. Mas vá para meus irmãos e diga-lhes que eu agora vou subir para o meu pai e o seu pai. Meu Deus
e o seu Deus. Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês consigam entender, eu espero que vocês consigam compreender a grandeza desse Deus, compreender a grandeza de Jesus nas nossas vidas, o amor que ele teve por nós, né? Porque esse amor foi o maior do mundo. Não há amor maior do que o amor do nosso Deus, que ele se entregou por nós, né? E assim, mais pra frente, depois que Jesus voltou para os céus, né? Que ele ainda ficou um tempo com seus discípulos, e quando ele voltou para os céus, ele mandou um outro presente incrível para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Olha o cuidado de Deus com as nossas vidas, porque ele falou: eu vou para preparar lugar, para preparar morada para nós, mas não vou deixar vocês sozinhos não. Como um pai sábio, ele não vai deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar para vocês o Consolador, a pessoa, vamos dizer assim, o conselheiro, né? E mandou o Espírito Santo para estar com nós, para estar conosco, para estar nos guardando, para estar nos aconselhando, para estar nos ajudando em oração, levando as nossas orações para Jesus, levando nossas orações para Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula de hoje. Se você ainda não assistiu a aula da tia Cíntia, assista. Eu vou botar o link assim, da aula dela aqui embaixo, porque você tem que assistir a aula dela para você acompanhar essa daqui, para ficar o contexto certinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo para todos vocês. Tia Raiane tá morrendo de saudade de vocês. Quando voltar essa quarentena, a tia Raiane vai apertar todos vocês, vai abraçar vocês demais, vai apertar vocês de tanta saudade que a tia Raiane tá. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom? E eu amo todos vocês. Fiquem com Deus.